Carlos Rodrigues, Rádio Central. Giovani, o Guarani tem um compromisso muito importante na sexta-feira em Aracaju contra o Confiança, um adversário ali direto, né, na briga ali, por enquanto, pelas últimas posições, né? Claro que os dois times queriam estar numa situação melhor. Queria que você falasse quanto que vocês encaram esse confronto como decisivo, né? A importância de voltar a vencer depois de mais um tropeço em casa, para tentar ali se afastar das últimas posições, pensando que depois vocês têm ainda mais 2 jogos contra times que estão ali em situação semelhante. Eu acho que todos os jogos são decisivos, né? Não, não é porque vamos pegar o Confiança fora de casa, depois de termos empatado um jogo em casa, que vai se tornar mais importante ou não. Eu acho que estamos caminhando jogo a jogo e a importância de todos os jogos são a mesma. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu desempenho, né? Você que tem jogado, né, um pouco mais regularmente, né, depois de ter sofrido algumas lesões, mas vem sendo um pouco criticado, cobrado pelas últimas atuações, né, contra o Operário e contra o Brasil especificamente. Você não teve grandes atuações. O Catalá mudou um pouco o sistema de jogo, né? Agora você joga um pouco mais aberto, né? Não é tanto um meia de armação, não é mais aquele jogador centralizado, tem utilizado um pouco mais pelo lado esquerdo. Como é que você tem visto essas atuações? Talvez um pouco mais se adaptar a esse novo estilo de jogo para você retomar o bom desempenho? Sim, eu estou jogando mais aberto agora, né? Na ponta esquerda. O professor optou por me colocar ali do lado esquerdo, nas pontas. Eu vinha jogando centralizado, só que o meu rendimento, principalmente no último jogo, não foi bom, né? Eu tenho me cobrado muito e no último jogo acabei tomando decisões erradas. Não fiz uma partida legal, só que o importante é sempre pontuar, né? A gente tivemos chance para matar o jogo, acabamos que não concretizando em gols, só que agora é descansar, trabalhar e pensar no Confiança. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Giovani, os 2 próximos jogos fora de casa serão jogos onde o Guarani precisa vencer os adversários porque são concorrentes, independente dos jogos não serem realizados no estádio Brinco de Ouro. Qual o comportamento tático que o time terá que ter, na sua opinião, para conquistar os 6 pontos nesses 2 próximos jogos? Independente do jogo ser dentro ou fora de casa, nós jogamos da mesma forma. O professor já mostrou a forma que ele gosta de jogar, né? Aos treinos, importante ter semana cheia também para ele conseguir colocar mais conteúdo para nós. E é isso que ele vem fazendo. E, cara, a gente tem 2 vitórias fora de casa, né? Contra o Botafogo e contra o Operário. Então, esse negócio de dentro ou fora de casa, ainda mais agora com essa pandemia que não tem torcida dentro do estádio, acaba ficando que um jogo meio igual, né? Então é trabalhar esses 2 jogos firmes e confiante para cima para conseguir os 3 pontos nos 2 jogos. Muita gente também falou que na última partida no Brinco, né, o jogo que foi às 11 horas da manhã, houve um cansaço, um desgaste por conta da temperatura. E ao que tudo indica, esta temperatura ela será semelhante também na sexta-feira à noite lá em Sergipe, na partida diante do Confiança. Existe também uma preocupação neste aspecto por parte de vocês, jogadores? Cara, jogar às 11 da manhã é difícil. Não vou mentir para você não, porque sua alimentação muda, você tem que acordar num horário diferente, né? Você tem que comer num horário diferente. E normalmente esses jogos às 11 da manhã o calor é muito forte. Lá o jogo vai ser à noite, né? Vai estar calor, né? Só que o horário nos ajuda também, né? Porque é totalmente diferente de um jogo às 11 da manhã. Porque você tem que dormir mais cedo, você tem que mudar suas refeições todas, né? Cara, às vezes não está acostumado a comer tanto de manhã, tem que tentar comer. Então é diferente, cara. Esse negócio do calor aí, pode ver que todos os jogos às 11 não são tão intensos, né? Dependendo da parte do jogo, porque o horário não favorece os jogadores, vamos dizer assim, das 2 equipes que jogam às 11, né? Mas o cansaço vai ter em todos os jogos, a gente está preparado para fazer um grande jogo lá em Sergipe. Marco Guarizo, Rádio CBN.
Bom dia. Giovani, você acha que esse jogo contra o Confiança é um jogo que pode aparecer mais espaço para o seu futebol? Você acredita num adversário indo para cima do Guarani? A gente lembra que as 2 vitórias conquistadas pelo time até agora na competição foram fora de casa. Você acredita num espaço maior para poder jogar? Sim, sim. O Confiança vai querer propor o jogo, né, contra nós, por estar jogando dentro de casa. Só que vamos ver os vídeos dele, né, ver quais os pontos fortes, ponto fraco. O professor vai nos mostrar isso aí e nós vamos trabalhar para poder aproveitar os espaços e conseguir sair de lá com a vitória. Giovani, para você, qual vai ser a maior dificuldade desse jogo? Um adversário que o Guarani ainda só conhece por vídeo, né, pelo que o treinador passa para vocês, ou então um time que está numa campanha lá embaixo, que vai para a recuperação, vai tentar essa recuperação em cima do Guarani? Vai ser um jogo difícil lá contra a equipe do Confiança, porque eles também precisam da vitória, assim como nós. Então o professor vai mostrar, como eu já disse, os pontos fortes e fracos deles, para a gente conseguir neutralizar a equipe deles e conseguir sair com a vitória. Bom dia, Giovani. Regis Melo, do GE. Globo. O Guarani tem se defendido melhor, tem sofrido menos gols e também tem criado mais oportunidades, né? Mas o ataque ainda não deslanchou. Além da questão de aumentar a eficiência, como que tem sido a conversa ali na frente? Tem tido algum trabalho específico com o Catalá, em campo, nos treinos, para melhorar essa questão? Trabalho sempre tem, né? Sempre tem um trabalho a mais ou um complemento, alguma coisa para a equipe, para o pessoal da frente, tanto com o pessoal de trás ali. E nossa equipe, desde o Paulista, sempre vem criando grandes chances durante a partida. Nossa equipe tem essa facilidade, né, de conseguir chegar, de conseguir criar. Então a gente precisa trabalhar para caprichar mais, para aí sim começar a fazer mais gols consequentemente, né, e sair com a vitória. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Giovani, você está satisfeito com o seu futebol que vem apresentando com a camisa do Guarani, em especial nessa Série B? Faça uma autocrítica sobre o seu futebol. Você está satisfeito ou, na sua avaliação, dá para render um pouco mais? Eu acho que nas duas tem que tomar cuidado, né, para responder esse tipo de pergunta, porque nas 2 últimas rodadas nós vencemos uma partida fora de casa e empatamos em casa. E individualmente, na última partida eu não fui bem. Tecnicamente, né, errei coisas que eu não costumo errar. Só que com a camisa do Guarani eu venho tendo um bom desempenho. Todas as partidas que eu estive à disposição eu joguei, eu criei. Às vezes na função ali você é cobrado, principalmente para a bola chegar ali na frente, né? Como eu estava jogando de meia, agora nessas últimas partidas acabei atuando pela ponta esquerda ali. E nós ali da frente somos cobrados por criar, somos cobrados por fazer gol, dar assistências e tudo mais. Mas em geral eu acho que eu estou tendo sim uma boa atuação com a camiseta do Guarani, a não ser nesse último jogo, em especial contra a equipe do Brasil de Pelotas. Eu acho que eu não tive uma atuação tão boa. Acabei de novo errando coisas simples. Então é trabalhar para na próxima partida contra a equipe do Confiança eu poder fazer uma grande partida. Giovani, apesar de ainda estar no início do campeonato, o Guarani está mais próximo da zona do rebaixamento do que aspirar voos maiores na competição. Na sua avaliação, o Guarani luta para não ser rebaixado ou ainda dá para aspirar algo a mais pelo que você vem observando aí, principalmente com a chegada do Ricardo Catalá? Eu acho que é cedo demais ainda para falar se vamos brigar por G4 ou brigar por Z4. O que eu posso dizer é que temos uma equipe muito boa, competitiva, e que vamos sair dessa situação que estamos, dali de baixo, e vamos brigar por coisas maiores dentro do campeonato. Isso aí é com uma confiança que temos entre nós aqui no grupo. Temos um grupo muito forte, muito qualificado, e vamos brigar ali em cima, eu tenho certeza disso.
Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Giovani, bom dia. Ontem, o presidente na live comentou que alguns jogadores importantes do elenco receberam propostas para deixar o Guarani, mas optaram por permanecer em Campinas. Antes da saída, o Thiago Carpini também elogiou muito seu futebol e comentou de contatos a respeito da sua contratação. Gostaria que você comentasse a respeito desse tema. Houve propostas para você deixar o Guarani, de quais clubes, e se realmente houve, qual foi a opção por seguir no clube para a sequência da Série B? Cara, eu acho que todos os jogadores antes da pandemia aí tiveram contatos, né? Porque nossa equipe vinha numa crescente boa, viemos fazendo um excelente Campeonato Paulista, fizemos um excelente Campeonato Paulista, né? Só que devido à pausa aí, a gente acabou perdendo esse time aí e não classificando, né? Só que agora é focar aqui no Guarani, cara. Focar no Guarani. Acho que, como eu disse, todo mundo teve uma proposta ou outra. Então, agora eu tô focado no Guarani, sempre estive focado aqui e espero poder fazer um bom ano. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Giovani? Você, nos últimos dias, recebeu a companhia do Murilo Rangel no meio-campo, que divide um pouco agora com a criação no setor de meio-campo do Guarani. Como é que é para você atuar ao lado de um outro meia, tendo a possibilidade de dividir essa tarefa de criação? Você acha que o seu futebol tende a crescer com isso? É sempre bom a chegada de jogadores na equipe, né? Porque são jogadores que chegam para nos ajudar, assim como chegaram os outros antes do Rangel. Rangel é um grande jogador, está ajudando a nossa equipe e eu sempre tive essa responsabilidade para mim, assim, né, de criar, de poder chegar na área, de poder dar assistência, de poder fazer gols. Então eu me cobro muito em questão a isso e toda ajuda que vem ali na frente ali vai ser muito bem-vinda e que o Rangel continue ajudando nós ali na frente, assim como os outros jogadores que chegaram também, João Paulo, Bruno Paulo, e assim vai. Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Giovani. Pelo fato de serem 2 confrontos diretos contra a Confiança e Sampaio Corrêa, Confiança ontem empatou, está atrás do Guarani na classificação. Mesmo fora de casa, o Guarani tem que ser o protagonista dos jogos, tem que propor o jogo e partir para cima do adversário? Sim, a nossa equipe tem um grande estilo de jogo, né? Agora com o professor Catalá. Então temos que propor o jogo lá contra a equipe do Confiança. Sabemos que eles vão vir para cima por estar jogando em casa, por precisar da vitória também. Então vamos aproveitar para estudar a equipe deles mais um pouco até o dia do jogo e poder fazer uma grande partida lá e sair com a vitória. Giovani, a segunda pergunta, vou refazer aqui. O Guarani tem 8 pontos em 9 jogos. O jogo dessa sexta-feira, portanto, é o 10º, vamos colocar metade do primeiro turno. Já está na hora de fazer contas? Já está rolando entre vocês contas? Quantos pontos para virar o turno? Para pensar ainda, quem sabe, em acesso e se afastar da zona do rebaixamento? Cara, como eu disse, é cedo demais para ficar fazendo contas, né? Estamos na metade do primeiro turno ainda. Não tem como ficar fazendo contas. Eu acho que temos que ir jogo a jogo. Se nós conseguimos aí 2 vitórias seguidas aí, ou mais uma vitória agora, nós já encosta ali a parte do meio para cima da tabela. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, onde você tem que ir somando pontos, tem que somar pontos e mais 1 ou 2 vitórias nós já encostamos ali em cima. E aí vocês acabam vindo com outras perguntas, né, de pretensões de subir, de acesso, de brigar lá em cima. Então é isso, cara, é jogo a jogo, é pensar, é estudar a equipe adversária para poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória.